verdade, você já me disse que os acordos são muito parecidos. Então, eu quero que você me diga quais são as similaridades e quais são as diferenças entre esses acordos. Tudo bem, Cíntia, vamos lá. Os acordos são bem parecidos, porque o acordo Brasil-Espanha e Brasil-Portugal, eles abrangem mais benefícios, tá? Os outros acordos abrangem menos benefícios, mas esses dois específicos abrangem aposentadorias no geral, pensão por morte, salário maternidade, que é muito importante, auxílio, tá? Por incapacidade. Nisso, eles são bem parecidos. Outra coisa que diferencia muito eles, então eu vou falar também do que é muito parecido e o que diferencia muito, é que no acordo Brasil-Espanha, o Brasil garante um salário mínimo. Mas no acordo Brasil-Portugal, o Brasil não garante um salário mínimo. Além do mais, nós temos também a diferença que na Espanha, nós vamos conseguir também usar o regime próprio aqui no Brasil, mas em Portugal, infelizmente, não. O que é o regime próprio? O regime próprio é aquele que envolve os servidores públicos. Então, alguns servidores públicos estão segurados pelo INSS e alguns servidores públicos necessariamente estão segurados pelo regime próprio deles. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no estado de São Paulo, que é concursado no estado de São Paulo, ele é regido pela SPPrev. Entendi, nem sabia que o nome era esse. Eu sabia que eles tinham uma aposentadoria deles, mas não sabia que o nome era esse. Certo, então me conte, como funciona o acordo Brasil-Portugal? Especificamente. Então eu quero saber alguns detalhes que eu quero saber sobre essa questão. Como funciona o acordo? Tempo de contribuição, como é que eu posso levar o meu tempo do Brasil para Portugal, se é vantagem ou desvantagem, na sua opinião, nas suas análises, o que é que eu saio ganhando, o que é que eu saio perdendo, como é essa questão? O acordo Brasil-Portugal, ele é muito interessante, justamente porque você vai ter direito a mais benefícios. Então, são vários tipos de benefício, vários tipos de aposentadoria. Então, ele é um acordo bem amplo, o que é muito bom. Aí, se ele é vantajoso ou não para você, tudo depende de caso a caso. Eu sempre vou falar isso, tudo depende do seu caso. Nós sempre temos que analisar cada caso individualmente. Porque também depende de quanto você pode ou não investir. Particularmente eu, Ana Beatriz, acho muito interessante, caso você consiga, ter 2 aposentadorias, cada um no seu país integralmente. Então, contribuir pro INSS e aposentar no INSS e contribuir em Portugal e aposentar na Seguridade de Portugal. Mas caso você não tenha essa facilidade, né, esse investimento, o acordo segue sendo muito bom também, porque você não vai ficar engessado apenas em, por exemplo, 3 benefícios, como a gente já falou aqui no acordo Brasil-Canadá, que são só 3 benefícios, e aqui Brasil-Portugal são diversos benefícios que você pode se beneficiar. Me diz uma coisa, existe um salário mínimo em Portugal? Existe um salário mínimo em Portugal, mas, como todo mundo já sabe, a aposentadoria não garante um salário mínimo em Portugal. Aqui no Brasil é garantido. Mas o acordo Brasil-Portugal não garante também no Brasil um salário mínimo. Mas o acordo Brasil-Espanha, por exemplo, garante um salário mínimo no Brasil. Digamos, o que você está querendo me dizer é o seguinte: se eu me aposento no Brasil, vim para Portugal, contribuí 5 anos em Portugal e quero levar esses 5 anos para o Brasil, porque eu venci, não quero mais ficar aqui e voltei para o Brasil. Trago esses 5 anos de Portugal para o Brasil, ou seja, estou usando do acordo previdenciário. Não é vantagem usar esses 5 anos, porque aí o meu valor a receber pode ficar mais baixo do que o salário mínimo, é isso? É mais ou menos isso. Vamos lá. Quando é um tempo relativamente curto, em comparação ao que você já contribuiu aqui no Brasil, trazendo esse período para cá, não vai impactar tanto na renda, porque lembrando, vou falar de novo, nós só levamos tempo de contribuição, nós não levamos o salário de contribuição. Então, o salário que foi contribuído aqui no Brasil vai continuar aqui no Brasil e o salário que foi contribuído em Portugal vai continuar em Portugal, e aí você só vai ter essa somatória de tempo. E aí, tanto aqui, tanto em Portugal, vai fazer com que, na hora do cálculo, a sua média diminua. Então, não necessariamente vai ser menor que o salário mínimo.
Tudo isso a gente faz através de cálculos previdenciários. Mas, por exemplo, eu contribuí 25 anos no Brasil. Aí, o exemplo da Cíntia, fiquei 5 anos em Portugal, mas decidi voltar. Não vai impactar tanto porque você tem 25 anos no Brasil e 5 anos trazidos de fora. Entendi, complexo, viu? Muito complexo. Ai, não dá pra fazer sozinho, né? Eu tô aqui triste já, porque eu achei que eu ia fazer minha previdência sozinha. Mentira, não entendo nada disso. Não entendo nada disso. Vocês não venham falar com a contadora do imigrante sobre esse assunto, eu já disse pra vocês. Vou deixar aqui o contato da Ana na descrição do vídeo, tanto no Instagram quanto no YouTube, e vocês vão lá falar com ela, tá? Pelo amor de Deus, tenha consciência. Não vai tentar fazer sozinho, porque você já viu a confusão que é. Então, Ana, me diga, Brasil, Espanha. Brasil e Espanha é bem parecido também com Portugal, porque nós vamos ter vários benefícios para você conseguir usar com um acordo. Então, aposentadoria por tempo, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, salário maternidade. Então, a gente tem vários benefícios aí que a gente pode se beneficiar. No acordo internacional entre Brasil e Espanha, o Brasil garante que você vai receber um salário mínimo. O que isso é muito vantajoso. Então, e nós também vamos poder usar alguns períodos que você, por exemplo, foi servidor público ou que você contribuiu para o INSS. Então, a gente vai poder fazer esse mix entre esses 3 regimes, vamos colocar assim. Então, 2 no Brasil, que é o geral e o próprio, e o que você contribuiu na Espanha. Gente, eu achei esse acordo muito legal, viu? Eu achei que o acordo Brasil-Portugal seria o mais vantajoso, mas o Brasil e Espanha parece ainda melhor, né? Porque quando você pode usar o regime próprio, você não invalida anos trabalhado como servidor público, o que é muito vantajoso, né? Porque você pode ter sido concursado 10, 15 anos e decidiu ir embora do país por algum motivo pessoal ou familiar, não importa o que é, e aí esse tempo não vai ser perdido. E não necessariamente também esse tempo vai ser perdido. Caso você decida se aposentar no Brasil, porque você conseguiu contribuir separadamente nos 2 países, mas você tem um tempo de regime próprio, você pode pegar uma CTC, que é Certidão de Tempo de Contribuição, jogar isso para o regime geral. Lá sim vai constar tempo de contribuição e salário de contribuição, porque é Brasil, e aí você vai poder se aposentar no Brasil com uma renda maior, com um tempo maior. Olha que legal, eu curti isso, viu? Nunca fui funcionária pública, mas curti. Eu sei que aqui em Portugal, pelo menos, a realidade da Espanha eu ainda não conheço, mas eu sei que aqui em Portugal tem 7.000 aposentados do Brasil vivendo legalmente aqui em Portugal. Tem noção? Muitos desses são funcionários públicos, porque já fiz a consultoria fiscal e muitos são funcionários públicos. Tem muito bombeiro, tem muito policial, tem muito forças armadas e tem muitos servidores de prefeitura e etc. Muito legal, gostei. Para quem vive na Espanha, que deve ser uma proporção, eu imagino que seja uma proporção parecida, é muito vantajoso mesmo essa situação. Me diz uma coisa, quão difícil é eu conseguir essa aposentadoria em um desses 2 países? Porque assim, vou falar uma verdade aqui pra vocês, tudo aqui em Portugal é muito difícil. Gente, não é fácil, porque você chega em qualquer órgão público aqui em Portugal, de manhã você é atendido de um jeito e à tarde você é atendido de outra forma. De manhã você tem uma informação, à tarde você tem outra. A depender de quem está te atendendo, você pode ter possibilidades diferentes. É uma loucura isso aqui. Então, qual é a forma de garantir que eu vou estar conseguindo garantir os meus direitos? Porque no caso, você tá no Brasil hoje, mas você vai vir a morar na Espanha, imagino que você vai atuar na Espanha também com relação a isso, mas digamos que eu queira fazer, primeiro bora falar de Portugal. Eu quero trazer meu tempo para aqui, para Portugal, porque eu não quero pagar os 25% de imposto de renda, eu quero receber minha aposentadoria toda por Portugal. Como seria isso? Isso é muito importante. Quando a gente usa um tratado internacional, nossa aposentadoria ela vai ser compartilhada entre os 2 países. Então é assim, apesar de somar o tempo de contribuição tanto num país quanto no outro, eles vão fazer os cálculos com base em cada país na sua lei, e aí eles vão compartilhar o pagamento. Então é como se fosse uma aposentadoria que 2 países pagam. Então, por uma parte o Brasil vai pagar conforme a lei dele, então vai fazer o cálculo tudo certinho e vai ver quanto você tem para receber, e na Espanha vai ser a mesma coisa. Então você vai ser regida claramente pela lei da Espanha, eles vão fazer todo o cálculo, ver se você tem tempo, ver se você tem idade, fazer essa somatória e ver quanto dá. Então vai ser uma aposentadoria só compartilhada entre 2 países.
é meio confuso, eu sei. Minha cabeça explodiu agora. Então eu preciso ter um advogado no Brasil e um em Portugal, ou um no Brasil e um na Espanha? Ou somente no país onde eu vou receber definitivamente a aposentadoria? Os tratados, eles são bem claros em relação a isso. Então, tudo depende de onde você está morando. Você vai pedir a sua aposentadoria para totalizar esse tempo do Brasil na Espanha, se você estiver morando na Espanha. E no Brasil, se você estiver morando no Brasil. Em Portugal, é a mesma lógica, tudo bem? A vantagem de você estar assessorado por um advogado previdenciário é que você vai conseguir, por exemplo, prever o quanto você vai ganhar no Brasil. E também prever assim, mas será mesmo que é melhor usar o tratado? Será mesmo que é melhor eu continuar contribuindo separadamente para cada um? Então é isso. Você precisa saber o que fala o tratado certinho para não ter surpresa e saber exatamente como pedir a sua aposentadoria corretamente. Se vai ser pelo Brasil, se vai ser pela Espanha, se vai ser por Portugal. E aí, obviamente, os órgãos de ligação entre eles vão se falar. E aí eles vão resolver. E aí vão verificar se isso tá certo, se isso não tá. Porque eles têm uma comunicação e é isso. Olha, eu achei muito bonitinho, assim, você dizer que é importante um advogado previdenciário. Pode ser até que no Brasil você consiga alguma coisa relacionada a esse assunto, de usar o acordo previdenciário sozinho. O que eu acho muito difícil. Mas em Portugal eu lhe garanto que sem um advogado você não vai conseguir ir pra lugar nenhum. Isso é certo. Eu quero saber uma coisa. Qual é o estado no qual eu preciso estar, no qual a minha documentação precisa estar, para que eu me beneficie desse acordo? Se eu tiver legal, logicamente eu não vou poder me beneficiar, né? Porque se eu tiver legal, eu não estou contribuindo com a segurança social, não tem nem o que se dizer sobre isso. E se eu tiver somente um título de residência de estudante, um título de sei lá o quê, que não seja permanente, sabe? Eu não tenho ainda nacionalidade, eu ainda estou transitando, eu vim para cá, para Portugal com visto, mas eu só tô aqui há um ano, digamos assim, e deu meu tempo de aposentadoria. Eu posso trazer o meu tempo para cá e me aposentar mesmo não tendo visto permanente em Portugal ou na Espanha, ou o visto permanente é obrigatório para que eu tenha direito a esse acordo? Alguns tratados de alguns países falam que é obrigatório você ser residente. Então, você precisa ser residente legalmente. Então, com visto de trabalho, tudo certinho. Com visto de estudante, você não é obrigado a contribuir. Creio eu também que eles não aceitariam uma contribuição apenas com visto de estudante. Porque, em tese, é um visto provisório onde você vai, mas você vai voltar. Aí, a partir do momento assim, mas meu visto acabou e eu consegui um emprego, agora o meu visto mudou, aí as coisas também mudam, certo? Porque você, como estudante, não é obrigado a contribuir. A lei de Portugal ou da Espanha não fala isso, e a do Brasil também não. Por quê? Exatamente, porque você é estudante, você não é um contribuinte obrigatório.